Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensaios mecânicos. Você está no canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e nessa 18ª aula de ensaios mecânicos nós vamos falar sobre aspectos relacionados aos ensaios dos polímeros. Na aula passada a gente apresentou então um método de medição de dureza para materiais que tinham durezas inferiores às durezas que a gente observava nos metais, nas ligas metálicas de forma geral. A gente apresentou então o durômetro que trabalhava nas escalas Shor, Shor A, Shor D ou Shor 00. Eu comentei para vocês então que o ensaio de polímeros, mencionei passando apenas na aula passada, que o ensaio de polímeros era alguma coisa de muita importância porque os polímeros vinham ganhando importância industrial. Ora, a gente tinha visto vários outros ensaios tratando quase sempre, ao longo desse curso, tratando quase sempre apenas do comportamento dos metais. A gente falou desde o começo desse curso como é que a gente podia associar o comportamento mecânico dos metais à sua estrutura cristalina e o que a gente observava ao longo dos ensaios. A gente sempre fazia essa relação com o aspecto microestrutural e o comportamento macroscópico observado. Mas se é tão importante a gente testar polímeros, a gente também tem que entender como é que os polímeros se comportariam em diversos desses ensaios. Ao longo do curso a gente focou nas ligas metálicas, é o foco principal desse curso, mas eu acho que o curso ficaria incompleto se a gente não falasse um pouquinho sobre como se comportam os polímeros nesses ensaios. Então, os polímeros são materiais que têm ganhado muito espaço, mesmo em contextos industriais. No contexto do nosso dia a dia a gente quase sempre vê, ouve cada vez mais os polímeros sendo aplicados em embalagens, tudo que é plásticos, borrachas e etc. Mas mesmo em contextos industriais ele vem ganhando muita importância, essa classe de materiais vem ganhando muita importância. Isso tende a continuar, em especial com esse movimento recente da indústria 4.0, dos quais um dos pilares é a impressão 3D, e a impressão 3D muitas vezes utilizando polímeros, utilizando plásticos. Então, como isso, eu imagino que isso vai fazer parte, tenho certeza que isso vai fazer parte integral, uma parte importante da atuação de profissionais da área da mecânica desde agora e pelos próximos muitos anos, acho importante que a gente que esteja passando por essa formação da área da mecânica agora, especialmente processos de fabricação e seleção de materiais para dispositivos para utilizações industriais, é importante que a gente saiba, ainda que só de uma forma introdutória, sobre como que esses polímeros se comportam quando estão sendo ensaiados. Esse é o objetivo da nossa aula, mostrar como que esses polímeros que vêm ganhando em aplicações industriais se comportam nos principais ensaios mecânicos que a gente já estudou ao longo desse curso. Então, como a gente já falou sobre o comportamento de dureza dos polímeros na aula passada, o único ensaio que a gente não tinha falado anteriormente, que a gente já tinha falado anteriormente, que eu não vou abordar na aula de hoje, vai ser o ensaio de dureza. Afinal de contas a gente já abordou aspectos de dureza de polímeros na aula passada. A gente vai tentar fazer então um panorama mostrando como que os polímeros se comportam em outros ensaios. Então, antes da gente ver, só para não ficar só na minha palavra, mostrando para vocês como que é o avanço aí da produção de plásticos, desde os anos 50 até o último dado dessa fonte que eu encontrei, em 2018. Então, vocês veem um crescimento constante de produção de materiais plásticos desde a década de 50. E não tem nenhum indicativo que a gente vai parar de crescer. Então, hoje em dia, a gente tem, aí, nessa época de 2018, a gente tinha 360 milhões de toneladas de materiais plásticos de base de combustíveis fósseis, de petróleo, derivados de petróleo, e apenas, e uma área que estava crescendo recentemente era a produção de plásticos de origem ecológica, bio-based, ali que está escrito, mas ainda de um volume muito pequeno. Mas vocês podem ver, se tem esse crescimento tão grande, é sinal que a gente tem usado muito, muito, muito plástico nos últimos anos. E esses plásticos eles têm diversos nomes, talvez vocês já tenham ouvido falar, o que a gente chama de polímeros, como a gente vai ver mais em detalhes ali no próximo slide, inclui o que a gente chama de plásticos, inclui o que a gente chama de borracha. Então tem vários tipos de materiais que talvez para a gente tenham nomes diferentes, mas estão todos abrigados dentro desse grande guarda-chuva que é a classe de materiais de polímeros. Alguns exemplos, por exemplo, então a gente tem polistireno ali que está sendo mostrado em armações de óculos, por exemplo, mas o polistireno expandido é o isopor, então ele é feito com bolhas de ar lá dentro, ou bolhas de algum gás para que ele se expanda.
A gente tem garrafas PET, a gente tem PVC, a gente tem polietileno de baixa densidade, de alta densidade, polipropileno, né? São vários plásticos diferentes que a gente pode utilizar, e a gente também tem outros tipos de plástico, né, como ABS, policarbonato, polimetilmetacrilato, tem diversos materiais diferentes, diversos tipos de plástico diferentes, com várias características diferentes, né? Então, quando a gente fala de plástico, né, pense você mesmo, né? Quando você pensa em plástico, pense em tudo que pode ser plástico, né? A sacola plástica do supermercado é igual à barreira de acrílico que separa você do atendente do supermercado atualmente? Claro que não, né? Mas você sabe que os dois são plásticos, mas eles têm propriedades totalmente diferentes, né? Então, os plásticos eles abrangem uma grande quantidade diferente de materiais, né? Espero que tenha ficado claro aí para vocês, e se vocês refletirem sobre onde vocês têm visto plásticos na vida de vocês, vocês consigam perceber quanto que ele está presente, tá? Então, como eles estão muito presentes, né, e como ele está sendo muito utilizado em diversos contextos, inclusive em contextos industriais, é muito importante que a gente consiga definir claramente as propriedades mecânicas, né? Então, não basta que a gente saiba fazer os ensaios mecânicos para caracterizar materiais metálicos, e não saiba como que acontecem e como que se comportam esses materiais poliméricos durante os ensaios mecânicos. Então, nosso objetivo da aula de hoje é falar sobre como os polímeros se comportam em ensaios mecânicos e que tipo de ensaio mecânico eu preciso para caracterizar o comportamento dos polímeros. Tá? Então, como a gente fez com os materiais metálicos, né, é sempre interessante a gente começar entendendo um pouquinho, ainda que de forma super introdutória, né, o objetivo dessa aula não é ser uma aula super profunda sobre o tema, tá? Mas é sempre importante a gente começar entendendo o que acontece, qual que é a microestrutura do material, para entender o que são os comportamentos macroscópicos que a gente vai observar nos ensaios. Tá? Vamos fazer o mesmo passo que a gente fez ao longo do curso inteiro, pensando nos materiais metálicos, né, que a gente falou de redes cristalinas e tal. A gente vai fazer agora em versão super compacta também para os polímeros. Tá? Então, falando de estrutura dos polímeros, então, os polímeros eles são caracterizados por longas cadeias baseadas em carbono. Então, são compostos orgânicos, né, no sentido químico de composto orgânico, uma sequência de carbonos, um monte de carbonos enfileirados, tá? E são derivados de petróleo muitas vezes, né? Então, se vocês já estudaram a composição do petróleo, o que a gente consegue tirar do petróleo, né, a gente vai ver que o petróleo nada mais é do que uma fonte de carbono enorme, né, um monte de carbono acumulado dentro do petróleo, e a gente processando esse petróleo de formas diferentes, a gente pode gerar diferentes compostos, né? A gente pode tirar tanto a gasolina do petróleo, quanto o plástico, quanto outras coisas diferentes. Tá? Então essas cadeias longas, cadeias orgânicas de vários carbonos ligados uns aos outros, né, são coisas que caracterizam os polímeros. Mas mais do que isso, mais do que uma longa cadeia de carbonos, né, o que caracteriza os polímeros é que a gente tem uma repetição de unidades. Então eu tenho uma pequena unidadezinha, por exemplo, um carbono com dois hidrogênios, né. Se esse cara aqui está sendo repetido, eu tenho várias dessas unidades, um carbono com 2 hidrogênios ligado a outro carbono com 2 hidrogênios e assim por diante. A gente faz isso N vezes, quanto a gente tiver. A gente tem a formação, então, de uma cadeia polimérica. Cada uma dessas unidades é chamada de um mero, uma unidade. Polimero, eu tenho muitos meros, eu tenho a ligação de vários desses caras. Então, se eu tenho uma cadeia como essa que eu estava descrevendo, né, um carbono com 2 hidrogênios, um etil, por exemplo, então eu tenho polietileno na hora que eu tenho várias dessas cadeias, umas ligadas às outras, tá? Então, isso que caracteriza os polímeros, né? A família dos polímeros é essa repetição de unidades pequenas, né? Eu tenho a repetição de quantas unidades eu quiser dessas unidades pequenas numa única cadeia de carbono, tá? E dentro do grupo de polímeros, né, dessa família de polímeros que tem essa característica geral, a gente encontra duas famílias grandes também. A família dos chamados termoplásticos, que inclui o que a gente chama comumente no nosso dia a dia de plásticos, vários daqueles materiais que a gente tinha falado anteriormente. E além disso, a gente tem também a família dos termorrígidos, tá bom? Então, os termorrígidos, a gente também conhece, talvez não por esse nome no dia a dia, né, mas tudo que são resinas e borrachas incluem-se dentro dessa família dos termorrígidos, tá bom? Então, a diferença dessas duas famílias está marcada aqui, né? Aquela cadeia longa de coisas carbônicas que eu tinha falado são essas cadeias em cinza claro, tá? Então, nos termoplásticos, a gente tem essas cadeias, elas estão emaranhadas umas com relação às outras, né? Parece que está tudo um bolo de fios ali, mas as cadeias estão praticamente independentes umas das outras, né? Eu tenho cadeias separadas umas das outras.
Quando eu estou numa resina ou numa borracha, por exemplo, eu tenho ligações, que são essas bolinhas pretas, que são as ligações cruzadas. E elas bloqueiam. Eu tenho longas cadeias, mas elas estão bloqueadas em certas posições do espaço com suas cadeias vizinhas. São as ligações cruzadas. Tá? Então, nos termoplásticos, né, quando as cadeias se aproximam apenas, mas elas não têm uma ligação super sólida, aparecem forças entre essas cadeias, sim, mas essas forças são super fraquinhas. Tá? Se vocês se lembrarem lá da química, né, a gente tem forças do tipo de forças de Van der Waals, simplesmente. Tá? Então, existe alguma coisa que mantenha uma posição entre duas cadeias, mas não é uma coisa tão rígida assim. Então, na hora que eu aplico uma tensão, que eu aplico uma força sobre esse cara, né, a microestrutura ela consegue, né, uma cadeia consegue deslizar sobre a outra. Existe uma certa resistência, eu preciso fazer uma força para que isso se desloque, né? Não é um fluido que esse negócio se desloca totalmente. Mas eu fazendo essa força eu consigo deslocar permanentemente essas posições. Tá? Então eu consigo mudar a posição relativa dessas cadeias lá dentro, aplicando uma certa quantidade de força. Além disso, né, a temperatura ajuda bastante essa movimentação. Tá bom? Então quanto maior for a temperatura, mais fácil é para essas cadeias se deslocarem umas com relação às outras. É um processo termoativado, como a gente já falou lá na aula sobre ensaio de impacto, por exemplo, né, quando a gente estava identificando a temperatura de transição dúctil frágil, eu tinha falado para vocês, né, que movimentações de átomos, movimentações de cadeias de átomos, né, isso são processos que dependem muito de temperatura, porque a temperatura auxilia que a gente quebre essas cadeias e forme ela em novos lugares. Tá bom? Então os termoplásticos estão associados a isso. Tá? Então, por conta da temperatura, quando eu mudo a temperatura, eu tenho plasticidade induzida. Talvez isso ajude vocês a se lembrar do que isso quer dizer, tá bom? Já nos termorrígidos, como eu falei para vocês, essas ligações, essas bolinhas em preto ali, são ligações cruzadas e a gente acaba formando quase que uma rede, quase permanente. Né? Eu vou mudar um pouco o formato dessa rede, ela vai se deformar sim, mas eu tenho muita dificuldade de romper essas ligações entre as cadeias. Porque a ligação entre duas cadeias tem exatamente a mesma força, é da mesma natureza, é uma ligação covalente, lembrando de novo da química lá, é da mesma natureza que a ligação dentro de uma mesma cadeia. Então o que liga um mero no outro é a mesma coisa que liga uma cadeia com a outra, é o mesmo tipo de ligação, tá bom? Então os termorrígidos, eles têm esse nome porque apesar de eu variar a temperatura, eles estão rígidos, eles não vão mudar a sua configuração, as ligações internas, tá bom? Então eles são muito menos, sofrem muito menos a influência das temperaturas. Tá? Então isso é importante vocês ficarem na cabeça de vocês. Né? As temperaturas influenciam muito fortemente o comportamento dos termoplásticos. Os termorrígidos, para alguns tipos de termorrígidos a temperatura tem um pouco de influência sim, mas é muito menos do que a influência que tem nos termoplásticos. Isso vai ficar muito claro quando a gente começar a ver nos próximos slides como os polímeros se comportam durante os ensaios. Tá bom? Então a gente tem essas duas famílias. Termoplásticos, que são os plásticos que a gente fala no dia a dia, e os termorrígidos, que incluem resinas e borrachas, por exemplo. Tá? Então, quando eu estou falando dessas famílias e dos polímeros em geral, né, o que a gente vai observar nos ensaios mecânicos, como a gente viu também para os metais, né, uma das formas mais claras da gente identificar como que é o comportamento de um material quando está sujeito a carregamentos, né, é se a gente encarar no comportamento de tensão e deformação. O que acontece quando eu aplico uma força, quanto que esse material se deforma. Tá? Então vamos observar aqui algumas das propriedades do comportamento de tensão e deformação dos polímeros. Tá bom? Primeira coisa a saber é que não dá para dizer que existe um único tipo de comportamento padrão possível para os polímeros. Tá? Os polímeros, como eu mesmo estou falando para vocês, que tem vários materiais do dia a dia que a gente sabe que são muito diferentes, e todos eles são polímeros, né? É de se esperar também que a gente possa ter muitos tipos diferentes de curvas de tensão e deformação. É o que eu estou mostrando aqui para vocês. Né? Isso aqui são curvas de tensão e deformação que a gente pode esperar de polímeros diferentes. Tá bom? Então, olha só, eu tenho desde comportamentos bastante frágeis, né? A gente parecia muito o comportamento de um metal frágil, por exemplo, até comportamentos com um pouquinho de plasticidade, logo a gente entra na ruptura, até comportamentos com bastante plasticidade até chegar na ruptura, né? E chegando naquela problemas de estricção, inclusive, né? Do que a gente tinha visto anteriormente, até comportamentos totalmente diferentes de tudo que a gente já tinha visto, né? Por exemplo, isso aqui é um elastômero, tá? Elastômero, quando eu escrevo elastômero, eu estou falando de borrachas, tá bom? Então, termorrígidos, né, não tem tanta influência de temperatura, como eu tinha falado para vocês, eu tenho aquelas ligações cruzadas, mas eu tenho muita flexibilidade aqui. Tudo isso aqui é uma faixa elástica, tá?
Então, se eu levei esse material até esse ponto aqui e eu retirei a carga, ele vai retornar até o zero praticamente. Praticamente não tem comportamento plástico. Tá? Então, tudo isso aí pode ser comportamento de tensão e deformação de polímeros. Tá? Por exemplo, as resinas termorrígidas, né, elas tendem a estar muito nesse jeitão aqui. Tá? Quando a gente tem uma resina, um baquelite da vida, alguma coisa desse tipo, né, elas tendem a se comportar dessa maneira, como se fosse quase um material frágil. Tá? Elas se deformam proporcionalmente a outros polímeros, né, se deformam bastante pouco, a gente sobe bastante a tensão e sobe muito pouco a deformação, e quando chega numa determinada tensão limite, a gente entra em fratura diretamente. Essa é a característica de uma resina termorrígida. Por outro lado, né, os elastômeros, né, as borrachas, né, que também são termorrígidos, eles tendem a ter esse comportamento bastante longo, assim, uma longuíssima faixa elástica. E o que é interessante dessa faixa elástica é que ela não é uma faixa elástica linear. Né? Lembra que a gente sempre tinha modelado lá, segundo a lei de Hooke, né? Então era uma equação de reta de um ponto até o outro, e a gente tirava a reta, e aquela reta era um módulo de elasticidade, era uma coisa super bem definida e tal. O elastômero ele se comporta de maneira elástica, então ele praticamente não exibe deformações permanentes, ele retorna sempre ao formato original, mas ele se comporta de maneira muito não linear, como vocês estão vendo, né? Isso aqui, essa linha azul aí que vocês estão vendo na tela de vocês, não é uma linha reta nem de longe, né? Então passa por curvas diferentes, platô, sobe de novo, e tudo isso é uma faixa elástica, tá? No meio do caminho, aqui com essas espécies que têm um certo tipo de plasticidade, né, geralmente isso aqui está mais próximo do comportamento dos termoplásticos, dos plásticos que a gente tinha dito. Tá? Então, esses termoplásticos, como está sendo mostrado aqui, eles podem ter curtas faixas plásticas ou longas faixas plásticas. Tá? Quando a gente tem longas faixas plásticas como essa, geralmente isso está associado a grandes movimentações daquelas cadeias que eu tinha mostrado. Aquelas cadeias estavam todas emaranhadas, na hora que eu vou carregando, essas cadeias vão se alinhando segundo a própria linha de carregamento. Então eu tenho uma grande faixa, eu consigo aplicar grandes deslocamentos até que essas cadeias comecem a se alinhar mesmo. E na hora que elas começam a se alinhar, aí sim a gente está tendo um efeito de encruamento, como está sendo mostrado nessa curva roxa aqui. Tá? As tensões sobem aqui, porque na hora que eu alinhei aquelas cadeias todas, uma vez que essas cadeias estão alinhadas, fica muito mais difícil eu deformar alguma coisa contra aquelas ligações mais fortes, as ligações covalentes dentro das próprias cadeias poliméricas. Tá bom? Então, quando a gente chega ali na ruptura, quando a gente está no final de uma ruptura para uns termoplásticos, por exemplo, o que está acontecendo é que a gente está rompendo mesmo as cadeias poliméricas em si, aquelas ligações bastante fortes que eu tinha falado anteriormente. Tá? Então, o que está acontecendo é essa sequência de coisas aqui. No começo estava tudo emaranhado, a gente entrou na faixa de plasticidade, esses caras começaram a ganhar um certo alinhamento. Na medida que eles foram ganhando alinhamento, as fibras foram ficando cada vez mais retas e mais tensas, né? E na hora que a gente está com bastante tensão na fibra, ela está super esticada e lá pelas tantas elas vão romper. A gente vai observar rupturas das fibras mesmo, das fibras poliméricas. Tá? Então, basicamente, ao longo de uma curva tensão-deformação, a gente vai observar alguma coisa como essa. O que é importante vocês observarem, né? Vocês observam que essa curva tensão-deformação está interrompida ali no meio. Por quê? Observe o seguinte, a gente começou ali deformação 0, 0,2, 0,4, só que a gente só vai começar a observar algum encruamento quando essa deformação estiver muito maior, lá por volta de 2,6, 2,8. Tá? Então estamos falando de 200% de deformação, a gente tem um aumento considerável no comprimento dos materiais dos corpos de prova. Tá? Então isso é bastante típico aí dos polímeros, tá? De a gente ter grandes faixas de deformação plástica. Então, para vários polímeros diferentes, né, a gente tem essas curvas de tensão-deformação aqui. Então, vocês veem ali de novo, né, o que a gente está observando nessas curvas de forma importante, né, é aquilo que eu estava falando para vocês, grandes deformações. Olha só, tem polietileno, né, LDPE, polietileno de baixa densidade, HDPE, polietileno de alta densidade, PP, polipropileno, ABS, polimetilmetacrilato, PMMA. Então, a gente tem diversos, poliacetal, PA, tá? A gente tem diversos espécies diferentes aí de polímeros, tá? E vocês observam ali aquela convenção de desenhar as curvas meio encurtadas, né? A gente está pulando de 20% para 200%, né? Porque todos esses polímeros, polietileno, polipropileno e o poliacetal, todos eles apresentam uma enorme faixa plástica antes da gente começar a entrar na parte de encruamento, tá? Então a gente observa grandes deformações diferentes, tá? E para todos eles, né, a gente observa
muito pouca linearidade, a gente tem muito poucas linhas retas, tudo é meio curvo, meio... a gente não pode trabalhar da mesma maneira como a gente tinha trabalhado anteriormente, né, com caracterizar uma faixa elástica somente por uma linha reta até um determinado ponto. Para todos eles, vocês observam que antes do ponto que geralmente caracteriza ali o escoamento, que é quando a gente tem aquele ponto de inflexão, né, a tensão está subindo e lá pelas tantas ela meio que estabiliza, que é o que caracteriza o começo do fluxo plástico, né? É basicamente o que acontece nesse ponto para o poliacetal, nesse ponto para o ABS, nesse ponto para o polipropileno, para o polietileno, etc. Tudo isso acontece muito longe de um valor elástico, de um valor linear. Tá? Então a gente tem faixas elásticas, sim, se a gente tivesse antes dessas tensões a gente voltava para o formato original, mas essas faixas elásticas não são lineares, não existe uma linha. Tá? Então tudo isso complica um pouquinho o modelamento desses caras, não torna impossível, mas é importante a gente saber que a gente tem muitos fatori de não linearidade nesses caras. Tá? Outra coisa que é importante vocês saberem, né, é que a gente tem muita influência da temperatura sobre as curvas de tensão e deformação. Estou mostrando aqui para vocês o polimetilmetacrilato, tá, o PMMA, que é o acrílico, tá, basicamente o material do acrílico. Observa o ensaio dele de tensão e deformação para diferentes temperaturas. Quando a gente está testando ele a 4 graus Celsius, né, ele tem um comportamento super frágil. A 20, 30 graus ele vai ficando cada vez mais, entre aspas, mole, né, menos resistente mecanicamente. Vocês estão vendo que essa curva está descendo, né, essa curva de resistência mecânica está descendo. 40 graus Celsius e lá pelas tantas, quando a gente passou ali de 40 graus Celsius para 50 graus, a gente passou então de um comportamento praticamente frágil, né, com pouquíssima plasticidade, para um comportamento de plasticidade extrema. Né, e olha ali, com 60 graus Celsius mesmo, a gente vai até deformações de 1,3, né, deformação no sentido logarítmico da coisa, né, antes de romper. Então a temperatura influencia, para o mesmo tipo de polímero, a temperatura influencia crucialmente no jeito que ele se comporta. Além disso, outra coisa que influencia crucialmente no comportamento é a velocidade de carregamento. Tá? Então está aqui sendo mostrado, né, para polímeros, né, a influência da temperatura era mais ou menos aquela que a gente estava vendo, né, à medida que a gente vai aumentando a temperatura, ele vai ficando cada vez mais mole e mais faixa plástica, né, o que a gente está observando aqui, né, as curvas vão caindo, ficando cada vez mais molinho e a gente está conseguindo levar elas cada vez mais distantes. E além disso a gente tem aqui o efeito da taxa de carregamento. Quando a gente carrega de maneira muito rápida, tá? Isso ali é velocidade de deslocamento por minuto, tá vendo? 50 mm por minuto, 5 mm por minuto ou 0,5 mm por minuto. Quanto mais devagar a gente carrega um polímero, mais ele se comporta de forma plástica, mais ele tem tempo dessas cadeias se acomodarem e ele se deformando plasticamente. Quanto mais a gente carrega ele rapidamente, mais as condições favorecem um comportamento frágil. Tá? Então a gente tem esse mesmo deslocamento. À medida que a gente aumenta a temperatura, essas curvas vão descendo, e à medida que eu aumento a velocidade de carregamento, as curvas vão subindo. Tá? Alta temperatura, grande plasticidade. Mesma coisa que acontece quando a gente tem baixa taxa de carregamento. Baixas temperaturas, comportamento frágil. Mesma coisa que acontece quando a gente tem altas velocidades de carregamento. Tá? Então, o que a gente observa, né, a influência da velocidade de carregamento, né, é o que a gente chama de efeitos viscosos, tá bom? Então, mesma coisa de viscosidade, né, no óleo, nossa noção normal do que é viscosidade, tá? Tudo que cujas tensões dependem da velocidade de carregamento são coisas que a gente chama de viscosos. Essa viscosidade aparece tanto na elasticidade, na parte elástica, quanto na parte plástica. Tá? Então a gente vai ter comportamentos que se chamam viscoelásticos e comportamentos viscoplásticos para a gente conseguir modelar o comportamento dos polímeros. Tá bom? Então sempre que a gente, tanto a temperatura quanto a velocidade de carregamento influenciam no comportamento de tensão e deformação, a gente sempre tem que especificar, ou sempre está definido em norma, quais são as temperaturas e as velocidades de carregamento que a gente vai empregar para qualquer ensaio mecânico que a gente for aplicar em polímeros. Porque se eu tentar reproduzir esse ensaio em um outro lugar e eu não tiver controlado as mesmas condições de velocidade de carregamento e temperatura, eu vou obter resultados totalmente diferentes de comportamento. Tá? Então esse foi um panorama inicial, super introdutório, tá, sobre o comportamento, tensão e deformação dos polímeros. Tendo visto isso, então vamos ver como é que isso impacta, como é que esses caras impactam e o que acontece em diferentes ensaios. Tá? Vamos começar falando do ensaio de tração dos polímeros. Tá? Basicamente, o ensaio de tração dos polímeros é muito parecido com o que a gente tinha visto para os metais. Claro que eles têm normas próprias, né, definindo temperatura e taxa de carregamento, e tem corpos de prova de formatos específicos. Tá? Então o corpo de prova é padronizado e muitas vezes ele é desse formatinho aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Ele é tirado de uma chapa de polímero, ele é cortado em um formato ali meio ossinho de cachorro, né?
ele tem um formato e ele fica entre garras planas, tá? Então, às vezes a gente faz até ensaios de polímeros com espécies circulares, como a gente, né, de seção transversal circular, mas é mais comum a gente utilizar esse tipo aqui de corpo de prova como esse. E para ensaiar esse corpo de prova, ele fica preso entre garras planas, são garras bem específicas para esse tipo de material. Esse tipo de garra também pode ser utilizado quando a gente vai ensaiar chapas de metal, tá? Isso não é exclusivo para os polímeros, mas é bom vocês saberem que é diferente do que a gente utiliza para fixar os corpos de prova cilíndricos. Bom, as normas vão definir os corpos de prova, vão definir as velocidades de carregamento, as temperaturas também, tá? E a gente vai medir as deformações, que são muito maiores do que as deformações que a gente tinha visto para os metais, como eu mostrei para vocês, a gente tem regimes de enormes deformações. A gente vai medir isso através de extensômetros ou utilizando câmeras também, tá bom? A gente pode pintar um padrão, né, pintar quase como se fosse um QR Code, entre aspas, né, fake QR Code, pintar um padrão com bastante contraste na cara do polímero e ficar filmando esse cara durante o ensaio, e depois a gente consegue tratar as imagens desse vídeo e fazer cálculos de deformação. Isso também é possível, tá? Porque os extensômetros eles têm um certo limite de quanta deformação ele consegue suportar, e às vezes os polímeros vão exceder esse limite. No ensaio de compressão de polímeros, né, a gente tem uma situação muito parecida com o que a gente tinha dos metais, a gente tem diversos formatos de corpo de prova padronizados diferentes, tá? De novo, a gente tem que especificar muito claramente a velocidade de aplicação de carga, qual é o deslocamento por minuto que a gente está aplicando, tá? E nos ensaios de compressão dos polímeros, né, é interessante vocês saberem que muitos dos termoplásticos, né, aquela classe de materiais que a gente viu brevemente agora há pouco, né, eles não chegam a romper em compressão. Então, como eles não chegam a romper em compressão, às vezes os resultados que a gente tira dos ensaios de compressão para os polímeros não são exatamente os mesmos tipos de ensaios, de resultados que a gente tirava para os metais. Tá? Então, muitas vezes o que se procura é qual que foi a tensão necessária para eu chegar num determinado nível de deformação de compressão. Então, quanta tensão eu precisei para chegar em 10% de deformação de compressão? Quanta tensão eu precisei para chegar em 15% de deformação por compressão? Às vezes, esses são resultados importantes nos ensaios de compressão dos polímeros. Tá? E outra coisa que a gente consegue tirar nesses ensaios de compressão de polímeros é a tensão de escoamento. Né? Os polímeros escoam, a gente viu, né, que eles são, especialmente os termoplásticos, né, eles são caracterizados por grandes faixas de plasticidade, né, a gente vai entrar no escoamento e vai passar bastante tempo dentro do escoamento. Então essa transição do que é elástico para o que é plástico muitas vezes é feito naquele ponto onde a curva para de subir. Tá? Então a curva vai subindo de forma não linear, né, não é seguindo uma curvinha reta, então ela vai fazendo um Szinho, lá pelas tantas a gente estabilizou aquela tensão em um determinado ponto para formar um certo platô plástico, e no começo da formação desse platô plástico é o que a gente vai utilizar para caracterizar a tensão de escoamento em compressão. Tá? Eu posso utilizar também, da mesma forma como a gente tinha feito para metais, né, eu também posso querer utilizar ensaio de flexão para caracterizar propriedades de tração e compressão. Né? Lembre-se, quando a gente põe alguma coisa em flexão, né, a gente está fletindo alguma coisa, uma parte desse corpo está sendo comprimida e outra parte está sendo tracionada. Tá? O ensaio de flexão de um polímero tem a mesma cara, basicamente, do que um ensaio de flexão de um metal. A gente tem uma espécie de material apoiado e carregado num ponto central, né, para um ensaio de flexão de 3 pontos, por exemplo. Né. Em ensaio de polímeros, né, muitas vezes a determinação da tensão de escoamento ela é feita, assim como a gente tinha para metais, né, às vezes é meio difícil a gente identificar quando começa a tensão de escoamento. A gente tinha falado do limite de 0,2, né, para 0,2% de deformação para os metais. Né. Esse limite tem que ser muito maior para os polímeros, né, porque os polímeros eles têm muito mais deformação antes de entrar na faixa plástica. Tá? A faixa elástica leva a deformações muito maiores nos polímeros. Tá? E geralmente, então, quando a gente está utilizando esses ensaios de flexão, essa deformação padrão que a gente vai escolher para ser o valor que a gente vai dizer, a partir daqui com certeza tem plasticidade, né? Por mais que eu não consiga enxergar perfeitamente na curva onde isso acontece, né? Uma transição muito clara, algum dente na curva que indicasse que a gente tivesse entrado em plasticidade, essa deformação vai ser muitas vezes de 5% das fibras mais externas. Então a gente pega um extensômetro, a gente mede quando a gente chegou em deformação de 5%, e quando chegou a deformação de 5%, a gente vai pegar qual que era a tensão que estava agindo naquele ponto e vai empregar essa como se fosse a tensão de escoamento. É uma prática possível no ensaio de flexão de polímeros. Tá bom?
Indo adiante, né, ensaio de impacto. Ensaio de impacto a gente falou bastante para metais, né, que era importante para a gente identificar, era um tipo de ensaio relativamente barato para a gente identificar como que os metais se comportavam em diferentes temperaturas, por exemplo. Né, então a gente fazia com que o material se rompesse com uma carga de impacto e media quanta energia foi consumida para isso. Isso nos ajudava a identificar se o material era frágil ou era dúctil. Tá? Eu posso fazer a mesma coisa com polímeros. Tá? Então eu posso testar, por exemplo, fazer um teste do tipo isódio, do jeito que está marcado aí, né? Então tem ali o pêndulo que vai descer, vai impactar contra essa espécie de polímero azul ali que está fixa no chão, vai romper e a gente vai medir quanta energia foi consumida. Mas além disso, né, então perceba, né, nesse caso e também no ensaio de Charpy, a ruptura é por flexão, né? Eu estou carregando esse cara em flexão e é isso que está induzindo a propagação de trincas a partir daquela trinca inicial que a gente corta, né, daquele entalhe inicial. Só que nem sempre o comportamento de flexão é exatamente correspondente ao comportamento de tração, especialmente nos polímeros, porque a gente tem questões que estão associadas ao que a gente chama de anisotropia. Dependendo da direção que você carrega um polímero, né, ele vai se comportar de maneira diferente dependendo do alinhamento dessas fibras. Tá? Então, às vezes é interessante, além de você fazer um teste de impacto padrão, né, que a gente vai carregar e levar a ruptura por flexão, talvez é interessante também se fazer um teste como esse, tá? Que é um teste de tensão, de impacto de tensão. Então, observa, o que está acontecendo? O corpo de prova, que está em azulzinho, ele está junto com o pêndulo e ele está colado a um anteparozinho ali. E o que vai acontecer? Na hora que esse pêndulo for bater ali, o anteparo vai travar aquela extremidade do polímero e a gente vai romper esse polímero em dois. Mas perceba que ele vai romper em tração, eu estou carregando ele em tração. Tá? Ao contrário de eu induzir a ruptura por flexão como aqui, eu estou induzindo em tração nesse cara aqui. Então a gente pode ter ensaio de impacto, determinação das propriedades de impacto, também de formas diferentes, formas alternativas, formas que a gente não tinha visto ainda para metais, tá bom? Então a gente fez aí um panorama, um apanhado breve, né, rapidinho, de vários dos ensaios que a gente tinha visto e de características específicas dos polímeros dentro desses ensaios, tá? Mas é importante, antes da gente fechar a nossa aula, falar rapidamente sobre uma coisa que é muito importante para os polímeros, como a gente viu já desde o começo dessa nossa aula, que é a influência, que é a influência da temperatura sobre o comportamento mecânico dos polímeros. Né? Então, para caracterizar essa influência das temperaturas, né, os polímeros, muitas vezes, eles são ensaiados em diversas formas diferentes, assim, muitos ensaios, a gente não vai entrar aqui nesses detalhes de quais são os ensaios, tá? De como acontecem os ensaios e o que são os resultados detalhados de cada um desses ensaios, mas a gente tem uma série de ensaios, HDT, DSC, DMTA, diversos ensaios que podem ajudar a caracterizar o comportamento dos polímeros a diferentes temperaturas. Tá? O HDT é um ensaio como esse, tá? É um ensaio onde a gente tem uma carga fixa aplicada, quase como se fosse um ensaio de flexão, ele tem uma carga fixa e eu estou dentro do dispositivo de ensaio, estou controlando a temperatura, então eu tenho uma carga fixa, vou aumentando a temperatura e lá pelas tantas, quando a deflexão, né, quando a flecha desse cara, o quanto que esse cara desceu, chega a um determinado valor, isso caracteriza uma temperatura, que é a temperatura de deflexão térmica, HDT. Tá? Isso é um tipo de ensaio que caracteriza, então, como que a temperatura vai auxiliando a deformação do polímero. Tá? Esse aqui é o outro tipo de ensaio, que é o DMTA, tá? É o teste dinâmico, mecânico, térmico, tá? Tudo envolvido junto. O que a gente tem é, basicamente, a gente tem um corpo de prova, e ele está sendo solicitado com um motorzinho, ele está sendo quase como se fosse um teste de fadiga, entre aspas, tá? Mas não é fadiga o que a gente está querendo, a gente não quer chegar em milhões de ciclos, a gente só está solicitando esse cara de forma cíclica, né, alternada. E ao longo desse teste de forma cíclica, a gente consegue controlar as temperaturas e a gente vai medindo como que estão os comportamentos, como que está o comportamento desse material a diferentes temperaturas. Isso faz com que a gente consiga, para diferentes temperaturas, identificar qual que é o módulo de elasticidade, como é que esse módulo de elasticidade varia com a temperatura, que a gente vai ver que é uma coisa muito importante, além de outras propriedades também. Tá? Então esse é o teste de DMTA. E finalmente esse aqui é o teste DSC, que também mede temperaturas específicas, uns marcos de temperatura importantes, né? Mas utilizando aí assim, uma medição praticamente só térmica. Né? A gente mede quanto de calor está sendo conduzido, qual que é a capacidade térmica de uma espécie de polímeros a diferentes temperaturas. Então você está bombeando calor lá para dentro, você está fornecendo calor, e você mede qual é o fluxo de calor por dentro de uma espécie de polímero,
E a gente vai ver que para diferentes temperaturas, diferentes coisas vão acontecer. Ele vai conduzir mais calor ou menos calor a diferentes temperaturas. Então, quando ele passa pelo processo de fusão, por exemplo, né, quando ele deixa de ser sólido, ele começa a virar líquido, né, isso representa um pico bastante claro, né, um marco bastante claro nessa curva de condução térmica. Tá? Então, as propriedades térmicas dos polímeros são utilizadas para caracterizar temperaturas importantes, temperaturas nas quais muda o comportamento dos polímeros. Tá bom? E a principal temperatura para a qual muda o comportamento dos polímeros, especialmente em contextos mecânicos, tá? Então a aplicação de polímeros na temperatura próxima de temperatura ambiente, no estado sólido que ele está, não que a gente queira caracterizar o que acontece quando os polímeros estão se formando, né, quando ele está deixando de ser aqueles meros isolados e quando a gente está formando um polímero mesmo, pensando já um polímero já formado em forma de uma peça, como é que ele vai ser utilizado, tá? A principal temperatura, então, que a gente vai identificar como uma temperatura de transição é o que a gente chama de TG, ou temperatura de transição vítrea. Tá? Essa temperatura de transição vítrea, ela tem essa característica, tá? Então, olha só, isso aqui é o módulo de elasticidade, o módulo de Young, o módulo que aparece ali na faixa elástica, o que caracteriza a inclinação daquela faixa elástica, tá? Então, para determinadas temperaturas, né, os polímeros eles vão estar num estado que a gente chama de estado vítreo. Então, ele tem alto valor desse módulo de elasticidade, ele tem um valor bastante alto. E aqui nessa faixa, né, quando a gente está nessa faixa de temperaturas, a gente tem um comportamento tendendo a ser um pouco mais frágil, tá? mais parecido ao vidro. Tá? Por isso, temperatura de transição vítreo. À medida que a gente aumenta a temperatura, a gente consegue observar que existe um caimento muito forte, muito brusco desse módulo de elasticidade até a gente chegar numa faixa borrachosa, tá? Nesse platô borrachoso aqui. Então a gente tem dois estados, dois platôs assim muito claramente definidos, e eles estão separados por essa transição que acontece ao redor dessa temperatura. E essa temperatura, então, é muito importante da gente conhecer. Se eu estou selecionando um determinado material, eu preciso saber se nas temperaturas de aplicação, né, quando eu for pegar aquele material e botar naquela temperatura, botar ele em uso, se ele vai estar em qual faixa em qual lado dessa temperatura de transição ele vai estar. Porque se ele estiver do lado errado, se eu estivesse esperando que ele estivesse com um módulo de elasticidade da parte vítrea, e na verdade as temperaturas estão acima da transição, ele está já no estado borrachoso, a gente vai ter um material que vai se deformar muito mais do que deveria. Certo? E da outra forma também, se eu espero que ele estivesse na faixa borrachosa, e na verdade naquele dia pontual a temperatura estivesse muito abaixo do que você estivesse esperando, ele vai se comportar um material muito mais rígido, com muito menos deformação possível. Tá? Então, se vocês têm interesse sobre a importância disso, né, parece que eu estou falando de coisas super abstratas, né, a grande tragédia aérea da NASA, quando explodiu o ônibus espacial Challenger, né, aconteceu porque na fase de projeto, projetou-se alguma coisa que era para estar trabalhando nessa faixa borrachosa, a gente tinha anéis de vedação, rings de borracha que eram para estar trabalhando nessa faixa borrachosa, e no dia específico que foi que ocorreu o lançamento, a entrada desse foguete em operação, tá? Tinha dado um dia muito mais frio do que de costume naquela época na região de lançamento, e o que aconteceu? Para aquele material específico, não tinham se atentado para esse quesito, ele estava trabalhando na condição vítrea, então ele se deformou muito menos, se deformando muito menos, ele perdeu o poder de vedação, vazou combustível, explodiu o Challenger, tá? Então a gente tem são coisas super importantes mesmo, tá? Muda totalmente o comportamento de um material se a gente estiver abaixo ou acima dessa temperatura de transição, tá? Então, como eu tinha falado, né, abaixo da temperatura de transição a gente tem um comportamento mais tipo vidro, mais frágil, e acima a gente tem um comportamento mais plástico, a gente tem alguma coisa menos rígida, né? Tá? E a gente também aumenta a plasticidade, tá? E é importante a gente saber quando que acontece essa temperatura de transição, porque alguns deles têm temperaturas próximas das temperaturas de operação, como foi o caso da borracha do ônibus espacial Challenger, tá? Mas não só para isso, tem outros polímeros, tá? Então, estou mostrando para vocês uma curva que tem mais ou menos esse formatão geral, né? Um formato vítreo, uma transição em um formato borrachoso. Vocês vão ver para diversos polímeros diferentes, tá? Então, o polistireno está aqui, um valor de módulo de elasticidade e outro valor dependendo da temperatura. O PVC está aqui, o PET está aqui, tá? O PET das garrafas PET está aqui, antes e depois da transição vítrea, e um outro tipo de polímero também está aqui. Então, a gente tem vários polímeros diferentes com as temperaturas marcadas aqui. Eu trouxe para vocês também
lá do Wikipedia, tá? Se vocês pegarem transição Vítrea, tem todo um capítulo sobre isso, né, que vai explicar bastante como que funciona esse tipo de transição. A gente tem várias temperaturas de transição para os principais tipos de polímeros diferentes, tá? Então a gente tem daí desde o polietileno de baixa densidade, cuja transição vítrea acontece a menos 125 graus, isso talvez não seja relevante para o nosso dia a dia, né? Na maior parte das aplicações, então o polietileno de baixa densidade vai estar acima da temperatura de transição vítrea, ele vai estar numa faixa onde ele vai se deformar bastante, tem bastante plasticidade, como a gente já viu que ele faz de fato, né, nas curvas de tensão de deformação. Mas a gente tem outros tipos de polímeros, né, aqui que estão com temperaturas de transição vítrea muito próximas de temperaturas ambientes. Né? Então a gente tem polipropileno, a gente está por volta de 0 graus. Então se eu for utilizar alguma coisa no inverno bastante rigoroso, eu tenho que tomar cuidado com isso. Né? Se eu tenho, por exemplo, policlorotrifluoretileno, 45 graus. Então, se alguma coisa vai esquentar um pouquinho, a gente vai passar certamente por essa temperatura de transição. Óleo PET, 70 graus. Então, a gente tem diversos polímeros diferentes, né, que a gente vai ter que tomar cuidado ao escolher esse polímero. Tomar cuidado para escolher o polímero e associado às temperaturas de operação. Então, eu tenho que tomar muito cuidado o que vai ser a temperatura de operação e saber se, quando eu fiz o meu projeto, eu utilizei as propriedades corretas e se essa transição não vai comprometer o funcionamento desses dispositivos que eu estou utilizando. Tá? Então, como eu falei para vocês que ia ser uma aula relativamente rápida, né? Consegui ali em 40 minutos, é um assunto que eu gosto bastante, tá? Mas em 40 minutos consegui dar uma enxugada legal aí. Então, eu acho que ficou bastante claro que é importante a gente saber algumas características do comportamento dos polímeros e saber como que eles se comportam durante os ensaios. Né? Os polímeros precisam ser caracterizados de forma adequada, porque eles são materiais de muita relevância industrial. Ao fazer os ensaios que a gente já tinha estudado, tração, compressão, flexão, outros mais, os polímeros vão ter características especiais, comportamentos específicos dos polímeros dentro desses ensaios. Então é importante a gente saber quais são essas características e como que a gente pode trabalhar e o que a gente pode esperar durante esses ensaios. Tá? Poderia ter mencionado outras coisas, tá? Por exemplo, ensaio de fluência, né? Deveria ter mencionado mais coisas. Né? Ensaio de fluência é muito importante para os polímeros, né? Afinal de contas, carga aplicada de forma constante, temperaturas variando, isso é tipicamente um caso de altas deformações para polímeros. Tá? Então, tem muitos temas. Na verdade, os ensaios de polímeros, né, testes de materiais de polímeros, são um campo de estudo muito grande, enorme. Tá? Tem muito campo para estudar aí. E o meu objetivo aqui, acho que não estava nem no programa da nossa disciplina, mas era o meu objetivo trazer para vocês uma visão, ainda que introdutória, uma visão interessante de como que se comporta essa classe de materiais tão importante durante os ensaios mecânicos, tá bom? Então, com essa aula de hoje, a gente encerra essa série de vídeos sobre ensaios mecânicos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que vocês tenham gostado do curso. Se vocês ficaram com dúvidas com relação à aula de hoje, deixe aqui nos comentários do vídeo. Se quiserem deixar comentários a respeito do curso como um todo, também pode utilizar a seção de comentários de qualquer um dos vídeos. Se vocês forem alunos do Moodle, né, deixem suas perguntas e comentários lá nos fóruns do Moodle, que é muito importante a gente manter esses fóruns vivos. E muito em breve, então, a gente volta com outros cursos, né? Temos outros cursos rodando aí, temos cursos de CAD, cursos de CNC. Fiquem ligados aí nos cursos que estão rolando aí no nosso canal. E a gente sempre tenta produzir material de qualidade para trazer para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês ao longo dessas 18 aulas. E muito em breve, então, a gente volta com mais conteúdo de mecânica aqui no canal de fabricação mecânica. Até logo, gente. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.